URGS Entrevista. Ouça agora a reportagem com Bruno Antunes. Pesquisas eleitorais têm causado polêmica entre acadêmicos da área de estatística e profissionais que realizam esse tipo de trabalho. Buscando esclarecer o ouvinte sobre o que representam os resultados dessas pesquisas divulgadas pela mídia, o programa URGS Entrevista conversa com Rafael Calmo, presidente do Conselho Regional de Estatística e pesquisador da Fundação de Economia e Estatística. Rafael, como é definido o número de pessoas a serem entrevistadas em uma pesquisa eleitoral? Primeiramente, bom dia. O número de pessoas, a serem investigadas, ou o tamanho de amostra, como nós, os estatísticos, falamos mais comumente, ela é uma quantidade que vai resultar da aplicação de uma fórmula de cálculo. Tá? E essa fórmula de cálculo ela vai depender basicamente do tamanho da população-alvo, ou da população para a qual se deseja inferir, da natureza do parâmetro de interesse, ou em outras palavras, da natureza daquilo que nós estamos querendo medir, do plano amostral, que é basicamente o que define o método de amostragem a ser utilizado, e da precisão que se deseja que os resultados tenham, que vai estar associada àquela tão falada margem de erro. Quanto maior a nossa amostra, menor vai ser a nossa margem de erro. Rafael, como são definidas quais pessoas serão entrevistadas? Bom, quem vai ser entrevistado vai depender basicamente do plano amostral que vai ser utilizado, tá? Que vai compreender, como eu já mencionei, o método escolhido pelo estatístico para captar as informações para poder gerar lá os resultados conclusivos acerca do fenômeno que se está analisando para aquela população alvo de interesse. E esse método, digamos assim, ele vai depender das condições de cada situação de pesquisa. Em se tratando das pesquisas eleitorais, essas em geral consideram planos de amostragens ditos não probabilísticos, que em sua maioria planos de amostragem por cotas. Tá? E é basicamente aí que reside toda a discussão sobre a validade dessas pesquisas eleitorais. O que acontece é que toda a teoria da estatística, e aí eu falo da estatística como ciência, está sustentada nos princípios de aleatoriedade e da amostragem probabilística. Tá? Ou seja, em tese, nós só poderíamos falar de um intervalo de confiança, falar de uma margem de erro, ou mesmo projetar os resultados de uma amostra para um total populacional, quando trabalhando com uma amostragem probabilística. Tá? Quer dizer, mas na prática, devido às dificuldades de trabalhar com amostras probabilísticas em pesquisas de opinião para grandes populações, como é o caso das pesquisas eleitorais, por conta dos custos e de todas as questões relacionadas à operacionalização do levantamento, tá? Muitas vezes a amostragem não probabilística é utilizada, tá? E ela é tratada como equivalente a uma amostra probabilística, para que se possa, a partir daí, aplicar toda a teoria estatística para geração e análise dos resultados. Isso, entretanto, não significa, sob hipótese alguma, que as pesquisas eleitorais não possam apresentar bons resultados. Uma amostragem por cotas, por exemplo, quando bem feita, bem controlada, ela pode trazer resultados semelhantes, por exemplo, aos de planos de amostragem probabilísticos estratificados. Rafael, nas pesquisas eleitorais em geral são consideradas características como sexo, faixa etária, classe social dos pesquisados? Sim, normalmente essas são algumas das variáveis que podem servir de referência para as cotas a serem preenchidas pela amostra, assim como escolaridade, local de residência, entre outras. Tá? E quanto melhor constituído for esse plano de cotas, e mais aleatória for a estratégia de abordagem em termos de locais, de horário de aplicação, por exemplo, maior tende a ser a qualidade dos resultados dessas pesquisas. Rafael, é possível alterar o resultado de uma pesquisa de acordo com a proporção de pessoas entrevistadas de um determinado sexo, faixa etária, classe social, ou mesmo dependendo do lugar onde são buscadas essas pessoas para a pesquisa? Se alguma parcela populacional estiver ou superrepresentada na amostra, é possível sim que o resultado se apresente enviesado. E quais são os fatores que influenciam no cálculo da margem de erro? Basicamente é o número de pessoas entrevistadas, a variabilidade do fenômeno de interesse que está sendo pesquisado, e o desenho de amostragem
utilizado. Especialmente nas pesquisas eleitorais, muitas pessoas colocam em dúvida os resultados apresentados. Na tua opinião, tu acredita que possam ocorrer alterações nesses resultados? Olha, uma pesquisa eleitoral, tá, para ela ser publicada, ela deve ser, primeiramente, realizada por um instituto de pesquisa registrado no Conselho Regional de Estatística, tá, sob responsabilidade técnica de um estatístico que também deve ser registrado e que tem lá por trás um código de ética, né, da profissão para respeitar, né. Ainda essa pesquisa ela deve ser registrada no Tribunal Eleitoral, conforme a resolução lá de número 23.400 do TSE, tá? E colocar em dúvida os resultados dessas pesquisas seria questionar, né, o trabalho feito pelo profissional ou pela empresa. No caso de alguma fraude comprovada, o estatístico ele pode ser responsabilizado nos termos da resolução do TSE, né, e adicionalmente ser alvo de sindicância do Conselho, sofrendo processo por improbidade profissional, além de denunciado também ao Ministério Público por contravenção penal, né, com penas aí que podem variar de multas até a detenção. Rafael, quais são as regras para a realização de uma pesquisa eleitoral? São aquelas que constam lá na resolução 23.400 do TSE, né, que vão consistir basicamente, né, em registrar a pesquisa no TSE, informando, por exemplo, quem contratou a pesquisa, né, o valor e a origem dos recursos despendidos no trabalho, qual foi a metodologia, o período de realização da pesquisa, o plano amostral, né, quais foram os sistemas internos de controle, de verificação, conferência e fiscalização também da coleta de dados e do trabalho de campo, né. Também tem que apresentar o questionário completo, aplicado, o nome de quem pagou pela realização do trabalho, nome do estatístico responsável, né, pela pesquisa, o registro, né, o número do registro desse estatístico no Conselho, né, entre algumas outras regras que também estão todas lá descritas nessa resolução do TSE. Rafael Calmo, presidente do Conselho Regional de Estatística, pesquisador da Fundação de Economia e Estatística, obrigado por sua participação no programa. Obrigado, eu agradeço.